Deus seja louvado, né? Agradecido. Baixa um pouquinho o fundo. Aí, isso tá bom. Não. Glória a Deus. Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Palavra do Senhor. Hoje nós vamos estar lendo Juízes, capítulo 6, no versículo 11. Nessa tarde, o Senhor falou algo ao meu coração a respeito dessa palavra. Uma palavra conhecida, mas eu creio, né, que Deus sempre renova, sempre fala algo diferente. Então, todo mundo abriu Juízes 6, versículo 11, diz: Então, o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofrá, que pertencia a Joás, Abias, Rita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu menor na casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Amém? Essa é a mensagem, vamos orar. Pai, nessa hora, Senhor, mais uma vez nós apresentamos aqui em oração, meu Pai. Deus, tudo é teu, tudo é para ti, toda glória, honra, louvor, trabalhar é teu, Senhor. O poder, Senhor, da glória é do Senhor, Pai. A transformação vem de ti, o levantar é teu, Senhor. Faz como te apraz, meu Deus. Nós te agradecemos por essa oportunidade. Eu te agradeço, Senhor, por estar aqui, Pai. Senhor, na tua presença, usa minha boca como instrumento, como ferramenta. Fala conosco. Nós queremos ouvir a tua voz, que não seja nada meu, Pai, mas que seja tudo do Senhor. Eu creio, eu sei que o Senhor tem um pão vivo, meu Pai, para essa noite, para a nossa vida, Senhor. Ah, Deus, como diz a tua palavra, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Nos alimenta mais uma vez, aleluia, nessa noite, Pai. Fala conosco, Senhor, tu és o pão que desceu do céu, meu Pai. É do Senhor, meu Deus, que vem tudo para a nossa vida. Fala, estabelece o seu querer, a sua vontade. Que todo espírito contrário, que toda, meu Senhor, da glória, dispersão, que tudo, meu Pai, o roubador da semente caia por terra, Deus, em nome de Jesus. E que o Senhor estabeleça a sua vontade em cada vida que está aqui, Pai. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O Senhor me lembrou, né, o pão nosso. Deus tem um pão diário, né, para a nossa vida, um alimento todo dia para nós. É tremendo isso. E hoje o alimento que ele tem é poderoso. Juízes 6, 11. O Senhor falou comigo assim, né? Gideão estava malhando trigo no lagar, hoje de tarde. Eu não estava lendo essa palavra e o Espírito Santo falou comigo: malhando trigo no lagar. Lagar era um lugar, irmão, de pisar uva. Era um lugar fechado, né? Fechadinho assim, apropriado para isso. As pessoas entravam ali e ficavam pisando, esmagando a uva. O lugar de malhar trigo, o trigo você fazia, né? Para que o vento levasse ali o que não presta, a palha. E o trigo você tinha que fazer em um lugar espaçoso, arejado, aberto. Mas Gideão estava malhando trigo no lagar. E o que significa isso para a nossa vida? Malhar o trigo, irmãos, dá trabalho, né? É trabalhoso. Tudo é trabalhoso. Pisar a uva também era trabalhoso. Tudo tem trabalho. Nada é assim, de mão beijada, irmãos. Hoje o Senhor estava falando no meu coração à tarde: pastor, você fica fazendo o que à tarde? Eu trabalho. Mas o Espírito Santo fala conosco que nós não estamos só, né, fazendo isso ou aquilo. A gente fica conectado e Deus fala, irmãos. E o Senhor estava falando no meu coração que muitas vezes nós achamos que uma fé passiva, sabe, de você só esperar acontecer, é o certo. Mas não, irmãos, a nossa fé
ativa. Nós temos que crer, mas também trabalhar, agir, operar no nome do Senhor. Então, Gideão, ele estava ali, ó, protegendo o que era dele, malhando o trigo no lagar. Por que ele estava malhando o trigo no lagar? Porque ele estava protegendo, escondendo ali, né? Se escondendo e escondendo também aquele alimento ali, irmãos. Aquele suprimento ali. Os midianitas, vamos entrar no contexto, o povo de Deus pecava, Deus levantava os juízes. Então, nesse contexto, os midianitas estavam já há 7 anos oprimindo o povo de Deus. Se você começar a ler o capítulo 6 do início, você vai ver que os filhos de Deus, né, está escrito lá, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então Deus levantou o inimigo, o Senhor deu eles na mão dos midianitas por 7 anos. Então, às vezes, os inimigos se levantam e o Deus está trabalhando, irmãos. Às vezes a gente fala assim, Senhor, repreende todo o mal, toda a força contrária, joga por terra os inimigos. Ele faz tudo isso se a gente se mantiver na posição, se a gente se mantiver como adorador, como servo. Mas quando a gente começa a se afastar de Deus, quando a gente começa a caminhar pelas nossas próprias vontades, servir a outros ídolos, porque o povo de Deus tem que servir somente a um Deus, que é o Deus Todo-Poderoso. Nós só temos um Deus, só há um Deus, um Senhor, um Salvador, que é Jesus, irmãos. Não há outro além dele. Não há outro que nós possamos confiar. Não há outro que nós possamos clamar. Não há outro. Não tem João, não tem Paulo, não tem Pedro, não tem ninguém, irmãos. É Jesus. É Jesus que morreu. Foi o sangue dele que foi vertido. Foi ele que sofreu. Foi ele que padeceu. E é ele que está vivo eternamente. Aleluia. É Jesus. Mas o povo de Deus, irmãos, tem um hábito horroroso. E esse hábito vai de eternidade em eternidade, né? Vai passando gerações. Eu leio a Bíblia e eu falo, Jesus acontece da mesma forma, só que é um outro povo. E se a gente não vigiar, irmãos, porque a gente não pode apontar, a gente também acaba se fazendo aquilo que não agrada a Deus. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que olhar para o Senhor e prosseguir para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, esquecendo das coisas que atrás ficam. Porque senão a gente perece. Então esse povo, no contexto, eles começaram a servir outros deuses, fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, o povo querendo parecer outras nações. Não é diferente de hoje, da nossa geração. Muitas vezes a gente tem um Deus, nós temos um Deus poderoso, é o Shaddai, todo-poderoso. Nós temos um Deus de milagre, de poder, que faz tudo. Mas muitas vezes tem pessoas que querem buscar outras coisas, que não a presença de Deus, que não esse refúgio em Deus. É isso, acontece. Mas a gente tem que continuar prosseguindo, irmãos. Nós temos mesmo com as nossas falhas, porque quando eu falo isso, não significa que eu sou perfeito e você é perfeito. Nós temos falhas, sim. Nós temos momentos difíceis, nós temos, irmãos. Mas o nosso coração tem que estar puro na presença de Deus. Que é um coração puro? É um coração que entende que não há outro Deus além do nosso Deus. Que eu só posso servir a esse Senhor. Que eu não posso, olhar para a direita nem para a esquerda. Que é para Ele que eu tenho que acreditar, confiar, enfim, irmãos. Então eu estou falando isso para você entender que o povo aqui, no capítulo 6, versículo 1, estava afastado. E o Senhor trouxe os midianitas, que eram os inimigos ali, para quebrar, oprimir mesmo. Para tratar, irmãos. Porque quando a gente passa a luta, é o momento que nós buscamos a Deus. É ruim a luta. A dificuldade é terrível. Mas é o momento que o povo busca. Então que a gente possa buscar independente, né, irmãos? Sem precisar ter luta, em nome de Jesus. Que a gente possa buscar sempre a Deus. Então esse povo, e o Senhor falou, olha, a Bíblia diz, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Então eles estavam nesse contexto. Gideão estava ali malhando trigo no lagar, guardando aquilo que era dele, protegendo, se escondendo ao mesmo tempo. Porque como ele mesmo falou, ele era pequeno, a família dele era menor. Quem era Gideão, irmãos? E quem era eu e você? Quem somos nós? Nada. Diante desse Deus grande e poderoso. Mas com Ele nós somos mais que vencedores. Então sem Ele realmente a gente não é nada. Mas com Ele nós podemos todas as coisas. Essa é a nossa confiança.
Então Gideão, irmãos, ele está ali. No versículo 1. Estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então aqui mesmo explica o versículo. Ele estava fazendo aquilo para guardar, para proteger, porque os inimigos estavam ali atacando, os inimigos estavam ali roubando, os inimigos estavam ali tirando as coisas das pessoas, mas ele estava protegendo da forma dele, né? Ali no lagar. E há uma coisa interessante que essa palavra diz, irmãos. O anjo do Senhor, versículo 12, lhe apareceu. Sabe o que o anjo do Senhor estava fazendo enquanto Gideão estava malhando trigo no lagar, irmãos? Ele estava observando Gideão. Você acha que ele chegou já falando? Não. O anjo do Senhor estava observando Gideão malhando trigo no lagar. Deus está observando todas as nossas atitudes, o nosso dia a dia. Como a gente tem cuidado com as coisas, ou se a gente não está nem aí. Deus está observando, irmãos, a nossa preocupação, o nosso anseio de fazer o melhor. Deus está te observando, me observando. Então Gideão, irmãos, o anjo do Senhor aparece, observa, mas depois aparece e fala: o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Você é um varão valoroso. Sabe o que Deus estava dizendo para ele? Olha, o Senhor é contigo. Deus está te guardando e você é valoroso. Você é especial. Você é alguém que Deus vai contar. Você tem muito valor. E às vezes, irmãos, a gente olha para um lado e para o outro e a gente quer chamar a atenção das pessoas para nós. Seja familiares, seja no trabalho, seja onde for. Não entendendo que Deus está nos observando. E o Senhor tem a gente como muito especial, irmãos. Você pode não ter valor para muitas pessoas, mas para Deus você é muito especial. Senão a gente não estava aqui, irmãos. Se a gente não fosse especial para Deus, a gente não estava aqui. Se a gente não fosse especial para Deus, Deus não estava nos guardando, nos livrando, nos capacitando, nos fortalecendo, tendo misericórdia da nossa vida. Nós temos valor para o Senhor, nossa alma vale mais que o mundo inteiro. Você é especial, você também é um varão, uma varoa valorosa para Deus. E Ele observa a gente. Então Ele fala: o Senhor é contigo. E, irmão, interessante que Gideão fala: meu Senhor, se o Senhor é conosco. Uma pergunta que a gente faz sempre: por que tudo isso sobreveio? Quantas vezes nós perguntamos: Deus, se o Senhor está comigo, por que eu estou passando por isso, por aquilo? A gente começa a questionar. Semana passada eu preguei aqui, falei sobre Jó. Eu não vou falar a mesma coisa, mas o Senhor me lembrou da ministração. Muitas vezes a gente não entende trabalhar para o Senhor, porque foi a resposta de Gideão: Senhor, se o Senhor é comigo, por que essas coisas estão sobrevindo, estão acontecendo? Por que o inimigo está prevalecendo? Por que nós estamos sendo perseguidos? Né? Por que, Senhor? Mas, irmão, se não fosse o Senhor, a gente teria sido destruído. O Senhor ser conosco não impede das coisas acontecerem, elas continuam acontecendo. Porém, Deus nos guarda, nos livra. Deus está na frente. Deus, se Ele quiser, Ele paralisa o inimigo. Se Ele quiser, Ele permite a situação. A gente tem que entender isso, porque muitas vezes tem pessoas que se afastam de Deus ou se esfriam na fé, porque elas não entendem isso. Porque Deus é comigo, então por que eu estou passando essa situação? O que você passa não é porque Deus não está com você. Irmãos, tem coisas que nós precisamos passar. E quanto mais rápido a gente aprender isso, mais fácil é servir a Deus, porque a gente vai entender melhor. Eu já vi muita gente se afastar, eu já vi muita gente esperar promessas, as coisas não acontecerem, a pessoa se desviar, porque ela não está firmada em Deus, ela está firmada no que Deus falou. Mas quando você entende que, né, no deserto, na luta, mas também na bonança, na bênção, Deus está com você em qualquer uma dessas situações, você entende que não, independente da circunstância, o Senhor não desampara, não abandona. E é o que ele estava dizendo para ele: ô Gideão, o Senhor é contigo. E aí ele fala isso, e ele fala também: o que é feito das suas maravilhas que os nossos pais contaram? Não nos fez subir do Egito, porém o Senhor agora nos desamparou e nos entregou na mão dos midianitas.
povo. Mas agora, a Bíblia diz aqui, o Senhor nos desamparou. Gideão estava se sentindo desamparado. Gideão estava se sentindo desprotegido. Gideão estava se sentindo um pouco desanimado. Porque ele fala, o que é feito das suas maravilhas? Quantas coisas eu ouvi meu pai falar, os nossos pais, antepassados. Mas agora eu estou passando tudo isso. Não era ele, né? Gideão, mas ele estava querendo dizer do povo. Mas irmãos, eu quero dizer para você nessa noite, mais uma vez, independente da circunstância, Deus está conosco. Independente da situação, Deus está conosco. Ele está nos guardando. É claro que, né, vamos dar uma aspas aqui para você entender. Se você se afasta de Deus, Deus não tem como alisar as nossas coisas, né? Se a gente se afastar, falar, Senhor, eu não quero mais. Deus vai continuar insistindo, querendo você, tratando, querendo eu, você, todos nós, mas Ele já não vai ficar ali, né? Dessa forma, na proteção do livramento. Enfim, irmãos. Então a palavra diz que o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Deus estava dizendo para ele assim: olha, vai nessa força, você tem força, você não foi escolhido à toa, você tem algo especial, você tem algo de valor, você tem algo que Deus olhou. Irmãos, Deus quando escolhe a gente, Ele não escolhe capacitado, mas com certeza Deus olha algo em especial dentro de nós. Ele não escolhe a gente preparado. Por exemplo, Gideão não estava preparado para lutar, ele ia ser capacitado ali naquela trajetória, naqueles momentos, naqueles dias que se prosseguiria ali, nos próximos dias. Mas entenda uma coisa dessa palavra, da sua vida: Deus não escolheu a gente capacitado, mas Ele escolheu a gente por algum motivo, porque alguma coisa especial Ele viu em você, Ele viu em mim. Seja um ânimo diferente do outro, seja uma dedicação ali, sabe, quando você fica se dedicando e ninguém está olhando. Aí eu me lembro de Davi, lembra da dedicação dele? Ninguém estava vendo, Deus estava olhando. Então Deus escolhe a gente por algum motivo, seja a força. Então o Senhor fala para ele: olha, vai nessa tua força. Deus viu força em Gideão, Deus viu algo nele, para ele ser um líder, para ele poder ser usado. Deus viu alguma coisa especial. Aí a palavra diz: vai nessa tua força e livrarás a Israel. Porventura não te enviei eu? Então Deus é que envia, Deus é que levanta. Talvez muitas vezes na nossa vida, por alguns momentos, a gente se sinta realmente incapaz. Porque você vai ver no decorrer dessa conversa, no decorrer desse momento, eu quero falar mais desse primeiro momento do que lá no final, onde ele realmente venceu. Quero falar mais desse momento onde Deus falou com Gideão. Quantas vezes Deus fala conosco, né? E a gente fica, não é que a gente dá desculpas, é que a gente fala a nossa realidade. Senhor, a minha realidade é muito diferente do que o Senhor está falando aí para mim. Eu não consigo me visualizar nisso aí. O Senhor falou para ele: vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Gideão olhou para ele e falou assim: não, tem certeza, Senhor? O Senhor escolheu a pessoa certa? Que a gente olha para nós olhamos para nós, e a gente não vê essa pessoa que Deus está vendo, meu Deus. A gente não vê essa força toda que Deus está falando. A gente não vê essa liderança, essa capacitação. Porque quem Deus vai derramar ainda. Mas Ele já está vendo lá na frente, então Ele fala: vai, que eu vou fazer na sua vida. Então a gente precisa confiar no que Deus fala. Não te enviei eu, Deus estava dizendo: eu te enviei, eu vou te capacitar para isso, Gideão. Entendeu? Eu vou repetir só isso, que é muito importante você entender. Deus não olha como você olha. Então quando o Senhor fala para ele, eu vou ler de novo no versículo 14, no finalzinho diz: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Esse meio aí por enquanto. Vai nessa tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Isso eu vou repetir só para você entender. Deus estava vendo Gideão lá na frente vencendo os midianitas, derrotando os inimigos, cumprindo os propósitos. Mas Gideão ainda se via como o menor da casa, a família mais humilde ali, menor, a tribo menor.
gente não tem perspectiva de Deus. É importante isso. A perspectiva de Deus, ele já vê o futuro. Ele já vê o gigante sendo derrotado, as muralhas caindo, os inimigos sendo jogados por terra. Mas a gente está olhando o quê? As nossas limitações. A nossa pequena força, o nosso medo, a nossa insegurança. Então a gente fala com Deus, Senhor, não tem condições, mas aí o Senhor fala algo importante que você tem que gravar no seu coração. Porventura não te enviei eu? Se Deus que te enviou, irmãos, se Deus que te chamou, se Deus que levantou você, pode vir o que vier, Deus vai cumprir até o fim todos os projetos, propósitos da vida que Ele tem na sua vida. Não importa, se foi Deus, vai dar certo. Aí o meio do caminho deixa com o Senhor, irmão. Só confia. Confia, vai fazendo aquilo que tem que ser feito, né? Também não pode cruzar os braços. O Espírito Santo falou muita coisa comigo hoje à tarde a respeito dessas coisas, do ser passivo. Às vezes a gente fica, né, parado. Tem gente, irmãos, que acha que Deus falou algo, eu vou cruzar os braços, sentar na cadeirinha e ficar esperando acontecer. Tem pessoas, irmãos, que esperam de braços cruzados a promessa de Deus, a realização do milagre. Deus falou, você não para a vida, não, você segue, você prossegue, você continua, você se fortifica na graça e vai, irmãos. Você se levanta e continua a caminhada. Deus, quando Ele fala, vai fazer algo, imagina, Gideão, você vai livrar os midianitas, o povo de Israel da mão dos midianitas. Ah, sou eu, Senhor, então tá bom, me capacita, derrama aqui sobre a minha vida, sabe? Não é assim. Não é assim. Ele foi fazendo o quê? Ele foi fazendo provas, ele foi juntando pessoas, ele foi fazendo o que ele podia fazer. Isso é uma fé com atitude, irmãos. Quando você é chamado, você tem que ter atitude, não dá para cruzar os braços. Quando a gente cruza os braços, Deus deixa, irmãos. Porque o Senhor, Ele escolheu a gente para a gente se levantar e agir. Então, todas as vezes que a gente ficar esperando Deus fazer, nada vai mudar no sentido não que Deus não tem poder, mas porque o Senhor quer que a gente faça a nossa parte. É muito fácil Deus fazer tudo, irmãos. E Deus realmente faz o que não é possível nós fazermos. Mas aquilo que cabe a mim e a você, Deus não vai mover uma palha para fazer, irmãos. Eu preciso fazer, você precisa fazer. E quando a gente não entende isso, nós ficamos rodando em círculo. Nós ficamos morando no deserto, passando pela luta e pela dificuldade. Mas quando a gente começa a entender, a gente se levanta e a gente sai das lutas, das dificuldades, porque a gente começa a agir. Então Gideão, nesse primeiro momento, ele fala: ai, Senhor, com que eu vou livrar Israel? Tá bom, Senhor, eu já entendi essa parte, mas com que? Como que vai acontecer? Porque a minha família é a mais pobre em Manassés. Eu sou o menor da casa. Ou seja, não tem possibilidade. Com o que? Então tá bom, Senhor, o que eu vou fazer? Com o que? Como vai ser? E a gente questiona, porque Deus fala coisas grandes ao nosso respeito. Deus fala que vai te levar aqui e ali, que faz fazer coisas na sua vida. E Ele olha para você e fala assim: Deus, como é que vai ser isso? Porque impossível, não tem condição. Mas se o Senhor falou que te enviou, irmãos, vai acontecer. Só não acontece se você cruzar os braços e falar: eu não quero. Aí você fica aí, irmãos. Aí você fica aí, batendo cabeça, pagando preço, porque a gente paga preço. Mas se você falar: eis-me aqui, Senhor, a gente vai chegar onde Deus quer. Sempre. Gideão ia libertar o povo, porque Deus falou, Ele enviou, Ele chamou. Ele falou que Ele seria com Gideão. E a palavra diz aqui no versículo 16, o Senhor falou para ele: porquanto eu hei de ser contigo. Porque Gideão pergunta: como vai ser? O que o Senhor vai fazer? Como eu vou livrar Israel? E ele fala: eu hei de ser contigo. Por isso, tu ferirás os midianitas como se fossem um homem. Deus estava falando. Sabe por que você vai conseguir, Gideão? Sabe por que vai dar certo? Porque eu vou ser contigo. E você vai ferir os midianitas como se fosse um homem só. Um exército você vai vencer como se fosse uma pessoa. Mas é um exército poderoso que tem 7 anos oprimindo. Mas se eu estou contigo, Gideão, você vai vencer. Se Deus está contigo, você vai vencer. Se o Senhor te enviou e te convocou, você vai vencer. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E ele disse
Se agora eu tenho achado graça, me dá um sinal. Gideão gostava de prova, irmão. Mas não é a prova, a luta, não. Gideão gostava de meio que, tipo, Deus confirma, confirmações. Gideão gostava de confirmações. Ele queria fazer o negócio direito. Tem gente que não pede muitas confirmações e não tem problema, irmãos. Mas tem gente que tudo fala, ai Senhor, então eu vou chegar ali, a pessoa vai estar de verde. Fica fazendo, sabe, na cabeça ali, umas provas com Deus. Isso não é errado, não é pecado. Gideão fez isso e Deus respondeu a todas. Então ele fala, me dá um sinal. E a palavra diz que Gideão preparou ali um cabrito, pães asmos, né? Preparou ali para vir oferecer a Deus. E aí a palavra diz que o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, versículo 21. Tocou a carne, os bolos, asmos. Então subiu o fogo da rocha, da penha, e consumiu a carne, o bolo. E o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. Aí Gideão entendeu, irmãos. Ah, Senhor Jeová, eu vi o anjo do Senhor face a face. Ah, Senhor Jeová, a palavra diz aqui, né, irmãos? Versículo 22. Porém o Senhor disse, Pai, seja contigo. Não temas, não morrerás. Porque ver a face de Deus, a pessoa morria, né, irmãos? Se acontecesse. Mas ele fala, não, você não vai morrer. Fique em paz. Eu estou aqui falando, estou aqui confirmando, estou aqui te dando o sinal que você pediu. Estou aqui confirmando tudo, estou aqui, né, no controle da situação. E é interessante nessa palavra que ele dá uma ordem para Gideão, irmãos. Antes de começar lá a seleção dos guerreiros, quem ia, quem não ia, Deus fala para Gideão algo, irmãos, que está aqui ainda no versículo, capítulo 7. Ele fala que, olha, versículo 25. Aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse, toma o boi do seu pai, o boi do teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, derruba o altar de Baal, que é do teu pai, corta o bosque que está ao pé dele, edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, e no lugar conveniente, e toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Meus irmãos, antes de Deus começar algo realmente na vida de Gideão, Deus faz ali, digamos assim, vou usar esse termo, um teste. Deus não precisava de teste, porque Deus já estava observando Gideão. O Senhor já tinha escolhido Gideão. Mas ele fala, Gideão, a primeira coisa que você vai fazer, a primeira ordem, a primeira lição é derrubar o altar de Baal. Não era fácil, irmãos. É você entrar no terreno do inimigo. É você entrar ali onde estava sendo adorado os ídolos. Que o povo de Deus, inclusive ali que falava disso do teu pai, estava adorando. É você destruir, entrar no terreno do inimigo, né? No terreno do inimigo e destruir todas as hostes espirituais da maldade. Louvado seja Deus. Porque o Senhor deu autoridade para nós, irmãos. A Bíblia diz que Deus nos deu autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Deus nos deu autoridade para guerrear no mundo espiritual. Deus nos deu autoridade, irmãos, para decretar a falência do inimigo. Só que às vezes a gente pega essa autoridade e bota mais debaixo do nosso medo. Ao invés de a gente levantar a mão e entender que Deus está na frente, que você só vai falar, profetizar, e Deus que vai fazer, é Jesus que liberta, é Jesus que expulsa, é Jesus que quebra a corrente, a gente faz o quê? Pega toda essa autoridade e bota debaixo dos nossos medos e insegurança. Porque mais uma vez, ao invés de ver o tamanho do nosso Deus, a gente olha para a nossa pequena força. Mais uma vez o Senhor está falando, olha para Deus. Olha para aquilo que Ele está falando para você. Se Ele mandar você quebrar as correntes, você determina e quebra essas correntes, irmãos. Se Ele mandar você destruir altares, você destrói altares. Se Ele falar, você faz. Sabe o que Gideão fez? A Bíblia diz, versículo 27, e fez como o Senhor lhe dissera. Ele foi lá e fez como Deus mandou, irmãos. Ele não se preocupou em respeitar aquele Baal, aquelas coisas. Ele não quis saber daquilo. Ele falou, é por isso aqui que a gente está desse jeito. Tem horas que a gente precisa, irmãos, né, tomar uma posição mesmo diante de Deus.
em alguma situação da nossa vida, na nossa parentela, a gente determinar, sabe? Porque a gente fica deixando, irmãos, coisas atrapalhar a nossa comunhão com Deus. E a palavra diz que Gideão tomou 10 homens dos servos e fez como o Senhor dissera. Ele foi lá e destruiu, né, o altar de Baal. Gideão fez aquela coisa, irmãos, e desagradou a muitos. Desagradou de tal forma que todos os homens daquela cidade disseram a Joás: tira para fora o seu filho para que morra, porque derribou o altar de Baal, cortou o bosque que estava ao pé dele. Vamos matar Gideão agora, porque ele destruiu o altar de Baal. Irmãos, quando a gente vai lutar e guerrear as guerras do Senhor, sempre vão ter levantes, sempre vão ter batalhas espirituais, sempre vão ter lutas, sempre, porque você está entrando no terreno do inimigo. Mas se o Senhor entrou com você, maior é Deus, irmãos. Maior é o Senhor. Determina sobre a sua casa, determina sobre o seu trabalho, sobre a sua vida, sobre o ministério. Determina que as portas do inferno não podem prevalecer contra ela, contra a igreja, contra a sua vida, contra a sua casa. Não pode, irmãos. Se tem que derrubar altares, derruba os altares, porque o altar só pode ser altar que é de Deus, o altar do Senhor, irmãos. A gente começou a palavra falando que há um só Deus, um só mediador, um só Senhor. Então esse altar é Ele, é dele. Tudo que for para outros ídolos tem que cair, irmãos, tem que cair por terra. Toda idolatria tem que cair por terra. Deus sabe todas as coisas. A palavra diz que eles queriam matar Gideão, tira ele para fora. E é interessante que muitas vezes a gente recebe crítica e às vezes perseguição de pessoas que deviam nos apoiar. Porque quem estava falando isso era o povo de Deus, o povo de Israel. Vamos matar Gideão, porque ele destruiu o altar de Baal. Então pessoas que deviam falar: parabéns, Gideão, vamos todo mundo se entregar a Deus agora. Eles começam a criticar e querer matar, perseguir, destruir. Muitas vezes, irmãos, as pessoas que, né, você espera receber um elogio ou uma força, são elas que vão te apunhalar. Mas o importante é agradar e obedecer às ordens e determinações do nosso Deus. É a única maneira da gente ter vitória na vida. Não tem como, irmãos. Todas as vezes que a gente tentar agradar alguém, né, e desagradar a Deus, nós vamos perecer. A gente tem que desagradar os homens para agradar a Deus. É doído, irmãos. É doído. Você vai viver sozinho. Você não vai ter muitos amigos. Você não vai ter muitas pessoas para contar. Mas você vai ter o Senhor falando: eu sou contigo. Eu não te desamparo. Eu te ajudo, eu te sustento. Eu estou na frente. As pessoas vão olhar para você com desprezo muitas vezes. Não vão querer você na roda deles. Mas o Senhor vai falar naquele grande dia: entra no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel. Aleluia. E a melhor coisa do mundo, irmãos, é a gente poder ouvir do Senhor: entra, entra, vem. Porque não adianta, não vai ter valido a pena a gente agradar tantas pessoas e naquele grande dia o Senhor falar: aparta de mim que eu não vos conheço. Deus me livre, irmãos. A gente, em nome de Jesus, não vai ouvir isso. Então, eu estou falando isso porque aqui no versículo 30, os homens daquela cidade falaram: tira o seu filho para fora, porque nós vamos matar ele, porque ele derrubou o altar de Baal. Porém, Joás disse a todos que se puseram contra ele. Eu vou ler para você entender bem. Contenderei vós por Baal? Livrar-o-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Ele estava dizendo: vocês vão defender ídolos que não vão fazer nada por você? Vocês vão defender essas coisas que são enganos, que são, né, efêmeros, passageiros? É como se o Senhor estivesse falando conosco assim: olha, você vai dar mais valor para coisas que não têm sentido, que não têm, sabe, que não podem te ajudar, que não podem te levar a lugar nenhum. Você vai fazer isso?
Porque foi isso, você entendeu aqui? Contendereis vós com Baal, vocês vão ficar brigando por causa de Baal. Livrá-lo-eis vós, ele vai livrar vocês. Versículo 31 para quem está acompanhando. E aí ele fala, se é Deus, ele mesmo que vai se defender lá. Se Baal é Deus, né? E todos, pelo que naquele dia lhe chamaram de Jerubbaal, dizendo, Baal contenda contra ele, pois derribou o seu altar. Louvado seja Deus. Então, versículo 34, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiesritas se ajuntaram após ele. Irmãos, a maior prova que você é escolhido de Deus é quando o Espírito do Senhor está sobre a sua vida. Ninguém pode tirar isso de você. Ninguém pode tirar a palavra, a força, aquilo que Deus entregou para dentro de você. Podem fazer o que for, irmãos. Mas se o Espírito do Senhor investiu em você, está sobre a sua vida, ninguém vai tirar isso. Pode fazer cara feia, pode xingar, murmurar contra a sua vida. Se o Espírito do Senhor está sobre a sua vida, não há o que temer. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Estava todo mundo querendo matar ele, todo mundo querendo perseguir ele. O Espírito Santo vem ali com força e poder. Esse aqui é meu ungido, esse aqui é meu escolhido. Contra ele não vale encantamento nem maldição. Nenhum mal vai chegar à tenda dele. Louvado seja Deus. Eu guardo, eu escondo. Deus estava dizendo quando ele reveste Gideão, ele estava dizendo ali em outras palavras. Não está escrito, mas subentende-se, irmãos. Porque quando Deus vem revestir uma pessoa, vem encher uma pessoa diante de uma dificuldade dessa, Deus está mostrando, ele é meu, vocês não vão tocar. Louvado seja Deus, irmãos. Pode fazer o que quiser. Se é do Senhor, ninguém toca. Não toca, irmãos, não toca. E a palavra diz, aleluia, e enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, convocou após ele, enviou mensageiros a Azé, Zebulon, a Naphtali, e vieram ao encontro dele. Porque agora ele chamado, tendo certeza, ele começa a convocar as pessoas, irmãos. Quando a gente tem certeza daquilo que Deus tem na nossa vida, nós temos autoridade para passar isso para as pessoas sem medo. A gente fala, você vai vir junto. Deus vai fazer conosco, não é comigo. Eu costumo dizer, e eu tenho aprendido muito isso nos últimos tempos, principalmente, tudo que Deus faz na nossa vida não é sobre nós, é sobre Ele. Ele não vai fazer para você, Ele vai fazer em você e através de você para outras pessoas. Então Gideão, ele convoca, a palavra diz, versículo 35. Manassés, Azé, Zebulon, Naphtali, vem todo mundo. Eu tenho um recado de Deus para dar. Nós vamos guerrear, nós vamos vencer. Deus se levantou a nosso favor. Irmãos, a gente pode passar momentos difíceis, 7 anos de opressão dos midianitas aqui. Mas Deus sempre vai se levantar a favor daqueles que temem, creem, confiam. Pode passar momentos de luta, porque a Bíblia não isenta a gente de luta, irmãos. Não tem lugar nenhum que eu veja aqui que Deus fala que você não vai ter luta. Muito pelo contrário. Nós teremos muitas lutas. É luta, vitória, luta, vitória. Mas o importante é, o Senhor é conosco. Louvado seja Deus. E aí a palavra diz, Gideão começa de novo a fazer provas com Deus. Mais um pouquinho, né? Deus, Senhor, eu estou convocando as pessoas. Eu estou entendendo. O Senhor me encheu, eu estou cheio aqui da presença. Mas eu vou fazer mais umas provas. Gideão, irmãos. Uma bênção, né? Deus, eu ainda preciso entender o negócio, esse mistério. Aí ele fala, porém o velo de lã na eira, se o orvalho estiver somente no velo e a terra seca, então conhecereis que há de livrar Israel por minha mão. Então ele fez essa primeira prova. Vou colocar o novelho, né? Aqui, novelho não, velo, né? Uma lã. E se o orvalho molhar a lã e a terra estiver seca, não é normal, né? Tá aqui, molhou, vai molhar embaixo. Se a terra estiver seca e o velo estiver molhado, encharcado, eu sei que o Senhor vai livrar pela minha mão. E assim sucedeu,
Porque no outro dia se levantou de madrugada, apertou o velo e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. Meu Deus, irmãos. O negócio... Tem um copo aqui, né? O copo aqui está vazio. Ele pegou o velo de mão lá, outro dia, quando ele tirou da terra, ele espremeu e encheu o copo de água. Mas a terra estava vazia. Estava limpa, seca. Como ele falou com Deus, irmãos. Porque quando Deus fala, ele garante. Diria ele e não faria? Falaria e não confirmaria? Lembra dessa palavra, Números? Então ele fala aqui. E disse Gideão a Deus: não se acenda a sua ira. Rogo-te que só... Agora, né, lá no finalzinho ele faz outra prova. Que só no velo esteja seco e a terra tenha orvalho. Agora ele fez o contrário. Senhor, eu vou fazer de novo. Não fica irado comigo não, Jesus. Tem misericórdia, mas é porque eu preciso. Sabe, irmãos, eu não sei você, mas às vezes eu faço isso com Deus. Senhor, eu preciso ter certeza. Porque, irmãos, coisa terrível é a gente fazer as coisas na nossa... Sem ser Deus no negócio, né? A gente perece. Principalmente quando as decisões são decisões importantes. Então a gente fica assim: Jesus, confirma esse negócio, porque eu não vou arredar o pé se o Senhor não falar. Escancarar, assim, tiver um telão lá escrito, mais ou menos assim, né, irmãos? A gente quer que Deus desça aqui e fale conosco. Então Gideão agora ele fala: agora que o velo esteja seco e a terra esteja com orvalho. E Deus assim fez naquela noite. Só o velo havia secura e sobre toda a terra havia orvalho. Deus é tremendo. Se Deus falar algo com você, Ele vai confirmar, irmãos. Agora não vem com esse negócio: Deus falou, mas não tem nenhuma confirmação. Deus sempre confirma, irmãos. Deus sempre dá sinais, Deus sempre mostra de alguma forma. O que não pode é a gente ir fazendo as coisas da nossa vontade, porque a gente quebra a cara, irmãos. Todas as vezes que a gente fizer alguma coisa do nosso coração sem pedir confirmação para Deus, nós vamos perecer. E depois ainda vamos culpar o Senhor. Senhor, eu estou passando por isso. Aí Ele vai dizer o quê? Não mandei você fazer? Não mandei você fazer. Não mandei você agir. Não era para agir, era para ficar quieto. Ou às vezes Ele fala: eu mandei você agir, você ficou parado. Então Deus vai falar, irmãos. Deus tem falado. E a gente tem que entender o que Deus está falando e obedecer aquilo que Ele está falando. Porque a gente não pode. Hoje eu não vim aqui falar para você dos 300. Geralmente a pessoa prega Gideão. Eu já preguei várias vezes sobre essa palavra sobre Gideão. A gente vai falar dos 300, da escolha, da seleção. Hoje eu vim aqui falar para você que Deus chamou, que Deus garante, que Deus observou antes de chamar, que Ele estava cuidando de algo com muito cuidado ali, né? Malhando trigo no lagar, cuidando, protegendo, e Deus estava observando. Eu vim aqui falar para você que quando Deus mandou Ele derrubar os altares, Ele derrubou os altares. Ou seja, mesmo que Ele fizesse provas, mesmo que Ele, pedisse confirmações, Ele foi obedecendo aquilo que Deus estava falando na vida dele. Porque às vezes a gente pede confirmação, a gente pede que Deus responda, mas aí Deus fala, nós fazemos o contrário, irmãos. Aí Deus, é como se o Senhor me trouxe até uma palavra aqui agora. Jeremias 42, aquela mensagem que fala que o povo que sobrou ali, né, quando a Babilônia invadiu, eles foram perguntar para Jeremias: Jeremias, a gente vai para o Egito? Desce para o Egito? Aí ora para Deus aí e vê qual é a resposta que Deus vai falar. A gente fica aqui ou a gente desce para o Egito? Aí Jeremias passou, se não falha a minha memória, 10 dias, irmãos, para dar a resposta para eles. Foi orar, foi se consagrar, olha que coisa. Aí Jeremias traz a resposta: olha, não desça ao Egito, assim diz o Senhor. Sabe o que eles fizeram? Foram para o Egito. Ainda levaram Jeremias, irmãos. Então, às vezes, Deus está falando, nós estamos fazendo o contrário. Então, pedir direção sem a intenção de obedecer é morte. Eles morreram. É porque a palavra é grande ali, né? Jeremias 42. 43 fala mais um pouquinho. E eles foram para lá. E o Senhor falou: vai morrer de peste, de fome, vai morrer na espada. E assim foi, irmãos. Porque eles desobedeceram.
Mas aqui Gideão foi fazendo, perguntando toda hora: Jesus, vamos fazer prova aqui, mais um pouquinho. Mas obedecendo. Então obedecer é vitória para a nossa vida, irmãos. Deus, assim como Deus chamou Gideão, não dá para fugir da vontade de Deus. Não dava para Gideão fugir. Deus ia dar as ferramentas, ia dar as estratégias. Quando o Senhor falou aqui, no versículo 16: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas. Quando Deus falou aquilo, o Senhor estava dando a ferramenta: eu vou ser contigo, você vai fazer. Então, se Deus está falando, Deus está garantindo, irmãos. O importante é a gente entender, confiar, fazer como Deus fala. E não simplesmente, porque, irmãos, estou encerrando já. Às vezes a gente está ali na nossa vida, foi assim na vida de todo mundo que está aqui, eu creio. Você estava ali na sua vida normal e o Senhor te chamou. O Espírito Santo deu no seu coração. Você entrou numa igreja. Você foi, digamos assim, impulsionado para a presença de Deus. Porque não foi a gente que escolheu, foi Ele. Então Ele meio que vai. Não por força, né? Eu estou fazendo assim só para você entender. E a gente foi meio que colocado dentro de uma igreja. E, irmãos, aí nós estamos. Às vezes não no mesmo lugar, mas em um lugar diferente, mas o importante é, na presença de Deus nós estamos. E assim ele fez com o Gideão. Gideão estava ali na vida normal, lá, malhando trigo no lagar. E o Senhor falou: ô varão valoroso, o Senhor é contigo. Hã? Quê? Deus fala com a gente: eu? Mas Senhor, eu sou a menor, sou a mais pecadora da minha casa. Senhor, eu tenho certeza que eu não sirvo para o Senhor. E o Senhor fala: é você mesmo. Você é o vaso escolhido para levar o meu nome. Meu Deus, Deus é lindo, né? Jesus tira a gente lá do charco de lodo. Fala assim: você mesmo sujo, você mesmo pecador, você mesmo sem valor, vem. Aí você ouve a voz e vem, irmãos. É assim que aconteceu com todo mundo. E aí ele tira o nosso pé, né? Limpa com a palavra, lava, faz as promessas, confirma aquilo que ele tem conosco, fala, depois confirma e vai capacitando a cada dia, irmãos. O final da história de Gideão é o final da história da nossa vida também. Amém. No final, eu não vou falar dos, só quero dizer o finalzinho. O Senhor, irmãos, diz a palavra aqui, no final lá, que Gideão ele vai lutar contra os midianitas, e ele fala com as pessoas lá, no versículo 17, já do capítulo 7. Olhai para mim e fazei como eu fizer. Assim como eu fizer, vocês vão fazer. Gideão aqui já tinha confiança. Não era mais aquele Gideão que falava: Senhor, eu sou o menor da minha casa. Ele falou: não foi essa palavra exatamente. Foi: a minha família é mais pobre e eu o menor da casa. Agora ele já falava assim: olha para mim e faz como eu fizer. Agora ele já fala com autoridade. Agora ele já levanta a cabeça, porque ele sabe que não é a cabeça dele, é o Senhor com ele. Amém. Agora ele já tem convicção do chamado. Agora Deus já tinha dado todos os sinais que ele precisava. Agora ele já era uma nova pessoa, irmãos. Porque Deus faz isso na nossa vida. Você não é mais aquele que quando você entrou. Eu também não sou, irmãos. Hoje a gente olha para aquela pessoa ali, e quando a gente chegou, a gente fala: Jesus não é a mesma pessoa. Graças a Deus, irmãos. Não é mesmo. Porque hoje você tem convicção do que Deus quer, e a cada dia você vai ter mais. Hoje você tem confiança de falar as coisas e você sabe o que Ele vai fazer. Hoje você tem experiências para contar para as pessoas. Hoje você tem uma história, uma trajetória com Deus. Isso é lindo. Hoje Deus derrubou muitos gigantes na nossa vida através de nós. Então Gideão fala assim: olha para mim e faz como eu fizer. E eis que chegando eu ao extremo do arraial, será como eu fizer, assim vós fareis. Que, irmãos, que confiança. Ele convocou aquelas pessoas e agora ele fala assim. E a Bíblia diz, eu vou terminar já: tocando eu, todos os que comigo estiverem a buzina, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial. E direis: pelo Senhor e Gideão. Vamos lá, nós vamos vencer. Agora, irmãos, ele tinha coragem para
continua pequeno, mas o Senhor, Ele faz você ser grande aos olhos das pessoas, no sentido de força. Tem gente que está de pé porque olha para a gente e vê força, irmãos. Você sabia que tem gente da sua família que está de pé porque olha para você, aí eu fico pensando, Jesus, se soubesse que eu passo. Não é assim? Mas eles olham para nós e eles encontram força. Porque Deus faz isso, irmãos. Eles olham para nós e se sustentam na gente. Coitado de nós, né? Se soubesse as lutas, se soubesse o choro das madrugadas, se soubesse, irmãos. Mas eles olham para nós e eles ficam de pé. É um exemplo. E aí a Bíblia diz, assim tocaram, versículo 20, capítulo 7, os 3 esquadrões das buzinas, partiram os cântaros e tinham nas suas mãos esquerdas. Na mão esquerda a tocha acesa e na mão direita a buzina. Não tinha arma não, irmãos. Porque Deus usa as armas que Ele quer. Deus usa do jeito que Ele quer. Era a tocha acesa na mão esquerda e na mão direita era a buzina. Irmãos, e a palavra diz, e as buzinas que tocavam, e exclamaram, espada do Senhor e de Gideão. E ficou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr e gritando, fugiram. Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isso em todo o arraial, e o exército fugiu. Então os homens de Israel, lá para o versículo 23, e de Naphtali, de Azer, de todo Manassés, foram convocados e perseguiram os midianitas. Sabe o que Deus está dizendo para você hoje? Que você não é o mesmo daquele dia que você chegou na presença do Senhor. Hoje você está forte. Hoje você tem estratégia de Deus. Hoje você tem visão. Hoje você tem experiência. Hoje você está entendendo que Deus é com você aonde você for. Hoje você é um exemplo para outras pessoas. Pessoas te seguem, por mais que não sigam atrás, elas te seguem, elas têm você como um espelho. E a Bíblia diz, irmãos, que não tiveram armas, eles não precisaram machucar ninguém. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é sempre espiritual. Quando a estratégia de Deus para Gideão, eles arrodearam o arraial dos midianitas, com a tocha na mão acesa, e com a buzina, na mão direita. E quando Gideão falou, toque, eles tocaram. E aquele alvoroço confundiu o inimigo, irmãos. Nós confundimos o inimigo. A Bíblia diz que o espiritual discerne todas as coisas e de ninguém é discernido. É tremendo. A gente confunde o inferno, irmãos. Às vezes você está ali, por dentro sua alma está chorando, mas você está assim, ó. Aqui não, Satanás. Você confunde o inferno, irmãos. Está entendendo? Estou fazendo assim, mas é verdade isso. Às vezes você está ali passando a luta, mas você está caminhando, irmãos. Não largo esse Deus de jeito nenhum. Estou passando prova, luta, dificuldade, seja o que for que você esteja vivendo. Eu não largo, não deixo. O inimigo fica confundido, fica louco, irmãos. E aí a palavra diz que o inimigo aqui, os midianitas, começaram a se machucar um ao outro. Eles mesmos se mataram. A espada foi um contra o outro lutando, porque eles ficaram, sabe, confundidos. Porque a Bíblia diz que a gente não será confundido, mas o inimigo sim. Envergonhado e confundido. Todos se levantam contra a nossa vida. Então Gideão venceu. Pastora, por que não falou dos 300? Porque Deus não quis hoje, irmãos. Deus quis falar outra coisa conosco. Você é eleito também. Mas os 300 deixa para uma outra vez. Mas o Senhor estava querendo dizer para nós, já vou encerrar, já pode até ficar de pé, irmão, já vou orar. Que você não é a mesma pessoa. Mais uma vez eu vou dizer isso, você não é a mesma pessoa. Você era desanimado, fraco, estava triste, cheio de pecado, cheio de sujeira. Deus começou a trabalhar na sua vida e não acabou, viu? Ainda não é o fim, Deus continua trabalhando na nossa vida. Mas muitas águas já limparam, irmãos, tudo aquilo que, como a gente chegou, Muitas águas, as águas do Espírito Santo, as águas do Senhor, purificadoras, têm nos purificado, nos libertado, nos transformado. A força do Senhor, a alegria do Senhor, nos fortalecido. De andar na presença, de estar com Ele, de saber que Ele é conosco. Você e eu
coração. Hoje, irmão, se falar, você fala o que você quiser. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu sou ungido do Senhor. É assim, irmão, de verdade. Dentro de nós, você fica triste, abatido, fica, mas você sabe a sua identidade. Quem você é. Você sabe que você é servo, você sabe o Deus que você serve. Nada vai abalar. Pode vir, vai vir. Não estou dizendo que nada vai chegar. Vão chegar palavras, vão chegar perseguições. Eles queriam matar Gideão, porque ele derrubou os altares. Mas contudo, Deus vai estar contigo. E essa é a vitória. E as batalhas que você travar, Deus vai pelejar por você, vai estar na frente, quebrando as barreiras, derrubando os gigantes, né? Destruindo os inimigos e dando vitória para mim e para você. Amém? Vamos orar então com fé. Coloca diante de Deus aí. Você que está, às vezes, fazendo provas com Deus. Irmãos, fazer prova não é pecado, mais uma vez. Mas faz prova mesmo. Mas presta atenção que Ele está respondendo as provas. Você tem que ter atento, porque às vezes a gente faz as provas e fica viajando, meio disperso. Faz as provas. Confia, acredita e prossegue, irmãos, obedecendo aquilo que Ele falar. Senhor, nós oramos agora, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos e exaltamos. Obrigado, Deus, por teu trabalhar, teu agir, porque assim como o Senhor chamou Gideão, assim como o Senhor trabalhou na vida dele, observou ele, o Senhor falou com ele que ele era varão valoroso, assim o Senhor faz conosco, Pai. O Senhor está na nossa vida, guardando, protegendo, livrando, dando estratégia, livramentos, meu Pai, capacitando, dando força, dando ânimo. Se não for o Senhor, Pai, nós aqui não estaríamos, meu Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Assim como o Senhor deu estratégias, dá estratégias para o teu povo, meu Pai, que seja como o Senhor quer. Se o Senhor tiver direção ali, Pai, para derrubar os altares, fala, meu Pai, com o teu povo, em nome de Jesus, Senhor. Mas que o Senhor seja glorificado na nossa vida, Pai. Nós somos pequenos, o Senhor é grande, mas nós temos o Senhor e sabemos, Pai, que contigo nós somos mais que vencedores, Pai. Abençoa cada vida que está aqui. Cobre com o teu sangue, meu Senhor. Dá força, dá ânimo, Jesus. Continua o teu trabalhar. Obrigada, Deus, porque nós não somos mais como nós chegamos, Pai. O Senhor tem feito uma grande obra em cada um que está aqui, Pai. Obrigada, Deus. Continua, Pai, a cada dia completando essa obra, Pai, que o Senhor começou na vida do teu povo, na nossa vida, em nome de Jesus, Pai.